O Wesley, ele é um cara que se tornou referência aqui no Brasil quanto a hacks, não é bem hacks, mas construção de um melhor você através de mecanismos dentro do seu cérebro. Então, ele apresenta metodologias, ele apresenta estudos, ele apresenta como os hormônios funcionam, como que o seu cérebro funciona, para você conseguir moldar ele de certa forma para trabalhar para você, ao invés de você trabalhar para ele. Então, ele foi um cara pioneiro aqui no Brasil nesse tema, mas eu percebi que ele fez um espelhamento de um cara lá dos Estados Unidos que tem um podcast chamado Huberman Lab. Ele é um cara que, também lá, ele é referência nisso. Ele conversa com bastante gente que faz esse tipo de análise de não só neuropersuasão, modulação cerebral, lidar com seus hormônios, protocolos de performance em várias frentes. E aí o Wesley trazendo isso para cá, pô, o que estoura nos Estados Unidos, estoura no Brasil. Não foi diferente. Só que nisso aí, eu já consumia bastante desse conteúdo. Uma dica que eu dou para vocês, só um parênteses, estudem inglês, porque a maioria do conteúdo na internet e de primeira mão, ele vai estar em inglês. Então você quer estar na frente das pessoas que estão no Brasil? Saiba inglês. Você vai consumir aquele conteúdo, você vai ver que ele não existe lá no Brasil e você consegue transportar isso com a sua linguagem pro povo brasileiro. É chance de sucesso, certeza, certeza. Mas voltando, tinha um cara na época, quando eu comecei a consumir esse tipo de conteúdo, que ele tinha um podcast chamado de Neuropersuasão. Ele tem esse podcast até hoje, mas ele não estourou como Wesley. E ele tinha essa abordagem, só que era mais voltado a como você lidar com o cérebro da pessoa e com o seu cérebro na interação humana. Então ele dava essas dicas de espelhamento, como você deve se portar com um tipo de pessoa X, um tipo de pessoa Y. E aí ele usava os métodos, os protocolos de como o cérebro funciona para você aplicar isso na sua vida no dia a dia. Pô, eu recomendo, eu vou colocar o podcast dele aqui na descrição, porque é muito bacana. Eu não sei como está o conteúdo dele, mas há 5, 6, 7 anos atrás, era um cara que eu consumia assim, horrores. Voltando pro Wesley. O Wesley fez isso aqui, pá, estourou. Ele criou o reservatório de dopamina. E aí ele criou esse ditado do escolha o seu suco, que eu achei, pô, genial. É aquele. Tem um termo em inglês, pick your poison. Você tem que escolher o seu veneno. Bicho, você vai escolher o veneno de ter que trabalhar das 9 às 5 até o final da sua vida, ou você vai ralar para você, pelas suas coisas, e você construir o seu legado. São dois venenos. Um você vai ter que trabalhar 12, 16 horas, o outro você vai ter que trabalhar o resto da vida para ter uma tranquilidade. Então, esse ditado dele, pô, eu acho muito legal. Ele traduziu pro público dele. E aí a gente vai lá, assim, super recomendo o conteúdo dele. Super recomendo. Baseado cientificamente, o cara é extremamente atualizado nas coisas que acontecem, porque essas paradas de estudo, tanto de neurociência, biomecânica, tudo isso é atualizado com muita frequência. Então, assim, ele não é um cara aparentemente apegado a, olha, isso aqui é uma verdade e isso daqui ele vai ser assim para sempre. Então ele está sempre se atualizando, está sempre trazendo isso pro público dele, e isso eu acho muito, muito bacana. Só que aí entra no ponto que eu queria falar para vocês, que é o quê? Tudo isso ele modulou de uma certa forma, que é, olha, você consegue mudar o seu cérebro criando essas variáveis de estímulo. Então, ele de certa forma, e aí eu quero que vocês entendam, ele de certa forma ele abstrai
o livre-arbítrio. E eu acho isso uma coisa muito ruim. Por quê? Você tira o poder da pessoa. Ele, de certa forma, ele mostra que você consegue transformar o seu cérebro numa ferramenta para você e você não ser dominado por ele, mas, consequentemente, se você não seguir aqueles protocolos, você vai ser dominado pelo seu cérebro. E você não tem livre-arbítrio para uma tomada de decisão que não esteja dentro daquelas relações químicas de como os hormônios funcionam. Então, não é a sua ação tem uma causa sobre os seus hormônios. Então, vamos pegar um exemplo. Você é uma pessoa que é extremamente sedentária, não gosta de fazer nada, e aí você absolutamente assistindo ali um vídeo, ou, melhor, não um vídeo, uma série na Netflix que não tem nada a ver com o tema, você tem um clique no sofá e fala: eu vou mudar minha vida hoje, eu não aguento mais isso. Isso não teve nenhum estímulo hormonal, não teve nada do tipo, extrinsecamente falando, que fizesse com que, você teve um disparo de dopamina, você teve ali um pico de adrenalina que fez com que você quisesse mudar a sua vida. E aí a pessoa vai lá e muda a vida dela. Tem casos e casos a rodo dentro disso. Eu sou um exemplo dessa parada. Eu posso contar uma história depois para vocês. Mas vocês percebem que o livre-arbítrio ele deveria passar esse negócio de todas as mecânicas e hormônios que você tem na sua cabeça. O livre-arbítrio ele é superior a isso. E quando você cria, teoricamente, essa jaula para a pessoa, que olha, você tem que modular dessas formas, senão você não vai... Você vai criar um ambiente não favorável para você conseguir fazer, você está limitando a pessoa a esses mecanismos. Então, é uma coisa que eu não concordo muito. Eu acredito no livre-arbítrio. E tem uma história muito bacana que é assim, é bem curtinha. Vou ler aqui para vocês. Uma mãe viciada em drogas, ela faz um teste de gravidez e ele dá positivo. No dia seguinte, ela decide abandonar tudo. Ela deixa de beber, ela deixa de fumar, ela deixa de curtir a vida. Mas aquilo não é por ela. Ela fez aquilo por um amor em algo maior. Isso daí, as pessoas, elas subestimam o poder da força de vontade delas. De tudo isso aí que ele cria para você, eu acredito que é aquele 1%. Sabe aquele 1% que é aquela história do ciclista? Que o cara tirava um tequinho disso, um tequinho daquilo, para ir melhorando 1% para ficar ali na alta performance? É mais ou menos isso. As pessoas elas não estão vivendo o básico, que é tomar um sol, fazer exercício, ter relações saudáveis com as pessoas, não ingerir substâncias tóxicas. Então, e aí elas acham que a solução tá nessa paradinha aqui, que, não, eu vou vou abraçar o meu cachorrinho porque eu vou ter um pico de oxitocina. Amigo, não é nisso que você vai resolver a sua vida. Vocês entendem? Então, vejam com uma pitada de sal como acréscimo de conhecimento, mas a estrutura da sua vida, ela é básica. Alimentação, exercício, boas relações e relacionamento com Deus. Tá bem, pessoal? Respeito muito o trabalho que o Wesley traz para as pessoas, eu acho que agrega muito, muito. Eu só quis deixar aqui a minha opinião, que se vocês colocarem isso do livre-arbítrio, eu acho que é um ganho para vocês também. Tá bom? Pessoal, era isso para o vídeo de hoje. Deixa seu like, comenta o que você acha sobre esse assunto. E a gente se vê no próximo vídeo. Papai ama muito vocês, viu, filhos? Um beijinho.